Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 18, versículo 1 e 2. Eu não sei se vai estar aqui atrás. Se você nem quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Que diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Aleluia. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, alguns processos meus que eu tive com o Senhor, que eu passei situações na minha pele. E quando Deus falou comigo sobre essa mensagem, Deus foi muito claro: filha, eu quero que você compartilhe os seus processos. Eu quero que você compartilhe as suas experiências, porque a tua verdade vai alcançar a verdade de cada mulher, de cada coração que vai estar presente. E ele me pediu para compartilhar, e ele disse: filha, são as rachaduras do teu vaso, você precisa compartilhar. E tão lindo como Deus se move, né? Quantas veem o movimento de Deus nos detalhes das nossas vidas? E eu me lembro que uma manhã, acho que foi semana passada ou retrasada, Deus não me deixou dormir e o Senhor me entregou a ministração que eu ia trazer na nossa manhã de consagração. E ali eu recebi uma ligação de um profeta, o profeta Janilson, e ele disse: pastora, eu estava orando pela senhora, e Deus falou para mim compartilhar com a senhora que a senhora precisava ser vulnerável, que você precisava colocar para fora aquilo que você já tinha passado, de experiências e processos, porque esse Flowers é diferente. Esse Flowers vai ser um Flowers de cura de emoções. E ali eu vi Deus confirmando tudo aquilo que Ele já tinha plantado do meu coração há meses atrás. E sabe, quando eu olho para a minha caminhada com Cristo, eu percebo que nós estamos em uma constante evolução, não é verdade? Nós estamos em meio a processos de crescimento, não é verdade? Quem está entendendo? E às vezes, nessa caminhada com o Senhor, nessa jornada da vida, nós percebemos que nem tudo é uma linha reta. Bom, se fosse, não é verdade? Nasci, cresci, tudo certo, casei, tive filhos, sou sucedida financeiramente. Bom, se não tivesse percalços. Mas a verdade é que ao longo da vida, dessa jornada, nós percebemos que nós vivemos entre altos e baixos, que nós caímos, nós levantamos, nós nos distraímos, nós aceleramos. É uma jornada com o Senhor. E nessa caminhada, nós vamos acarretando dores, feridas, traumas, perdas, traições, que vão causando dentro de nós rachaduras, feridas, rachaduras nos nossos vasos. Rachaduras essas que nos aprisionam e que de tempos em tempos elas vêm para fora gritando, nos impedindo de fluir naquilo que Deus nos entregou como um propósito. E nós vamos detectando dentro de nós essas rachaduras que vão impedindo o nosso crescimento da nossa jornada. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele quer que você cresça. Deus quer que você evolua. É desejo de Deus que você seja uma mulher
capacitada, que você consiga fluir com ousadia e intrepidez em tudo aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Que você seja uma boa mãe, que você seja uma boa empresária, uma boa esposa, uma boa amiga. Que você consiga colocar para fora todos os dons, todos os talentos que Deus te entregou. Quem aqui é capacitada, tem talentos, tem dons dados por Deus. E é desejo de Deus que você flua naquilo que Ele te entregou. Ele quer que a gente cresça. Mas para a gente crescer, nós precisamos passar pela olaria de Deus. Nós precisamos descer na olaria de Deus. E sabe, a olaria de Deus é um lugar de cura e de restauração. Na casa do oleiro, na presença do Senhor, é ali que nós discernimos que o novo de Deus, Ele traz consigo novos processos. Porque não dá para querer viver milagres antigos em processos novos. Quem quer viver o novo de Deus? Quem quer viver um novo ciclo com o Senhor? O milagre de ontem não basta mais. O milagre do ano passado já passou. Deus quer que você viva novos milagres nele. Porque não dá para viver milagres antigos em processos novos. Mas quando nós descemos a casa do oleiro, nós vivemos novos milagres em novos processos. E sabe, milagre, sabe por que a gente vive milagre? Porque a gente vive dor. Porque aonde tem dor, tem manifestação da glória de Deus. Quem vive milagre, quem anda no sobrenatural do Senhor, é porque ali tem dor. Ali tem processo de Deus. E eu quero dizer algo para você muito importante. Eu quero que você grave no seu coração que todo vaso estraçalhado pelo chão, ele começou lá no início com uma simples rachadura. Todo vaso que se encontra estraçalhado pelo chão com seus cacos, ele começou lá no início com uma simples rachadura. E eu quero dizer algo que Deus me falou há muito tempo atrás. Quando Deus me deu esse tema, Ele disse: filha, eu não quero fazer pinturas bonitas em cima de vasos rachados. Eu não quero remendar vasos. Eu quero reconstruir vidas. E nessa noite, eu quero compartilhar com todas vocês algumas das rachaduras do meu vaso. E eu quero começar falando sobre a rachadura da rejeição. Sabe, na psicanálise, ela diz que o sentimento de rejeição, ela é compreendida como uma experiência subjetiva, ou seja, uma experiência particular, associada a um medo inconsciente, ou seja, um medo que foi suprimido, que era consciente, algo que você viveu, e foi para o inconsciente, de não ser aceito ou de não ser amado. Podendo ter origens na infância. Estava falando essa semana com um psicoterapeuta, ele falou: pastora, a maioria das situações é na infância. Mas aqui diz que pode ter origens na infância, em uma situação de desvalorização ou de abandono. Sabe, a rejeição, ela é como um óculos quebrado. Você já colocou um óculos embaçado, que você não consegue enxergar direito o que está acontecendo? A rejeição, ela é como um óculos quebrado, que te faz ver a vida, o seu propósito, tudo aquilo que Deus diz a seu respeito.
forma distorcida. Você não consegue se ver como Deus te enxerga. Porque na nossa visão distorcida, embaçada, nós sempre estamos aquém. Nós sempre estamos abaixo daquilo que Deus diz ao nosso respeito. E o sentimento de rejeição, ele gera em nós um sentimento de incapacidade. Porque na nossa cabeça, nós nunca estamos à altura naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Porque a nossa visão, ela está embaçada. E porque nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus vê, aquilo que Deus diz ao nosso respeito, a gente volta e meia, paralisa no meio dos nossos processos. Sabe, mês passado, eu fiz o método CIS, do Paulo Vieira e da Camila Vieira, que teve aqui em Florianópolis. Foi extraordinário. E numa das palavras da Camila Vieira, uma tarde, ela faz muito trabalho de você escrever, e você precisa compartilhar. Inclusive a Kátia estava comigo. Kátia, você foi colocada por Deus do meu lado, te amo. E numa desses exercícios, eles chamam de exercícios, a Camila disse assim: eu quero que vocês agora anotem 3, não é uma, 3 situações que você viveu, que você viveu na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, que vem na sua mente e que você precisa ser curada, que você precisa de uma restauração, e você vai compartilhar com a pessoa do lado. Aí ela deu, acho que foi minutos, né? Aí eu olhei para o meu livrinho, né, que eles dão um livro. Eu disse: Deus, o que eu vou botar? Eu me considero uma pessoa tão resolvida, né? Rachadura do orgulho aqui gritando. Eu disse: Deus, sou tão resolvida, não tem problema com pai, com mãe, tudo já, né, tão curado, tão compreendido. Eu me considero realmente uma pessoa resolvida, eu sou fácil de perdoar, enfim. Se Deus tem alguma coisa, o Senhor me traz à memória. Na hora, o Espírito Santo trouxe uma lembrança da minha infância. Engraçado. Aqui está minha mãe. Há muitos anos atrás, ela me lembrou dessa história e eu ri. Eu disse: ai, mãe, que palhaçada é essa? Imagina, tipo assim, coisa de criança. Mas naquela tarde, o Espírito Santo me trouxe aquela memória. E eu me vi naquela cena, eu criança, 6, 7 anos, não me lembro. E eu chorava muito dentro da sala de aula. E eu chorava muito, copiosamente. E eu fui para a sala do diretor chorando. E eu me lembro que eu chorava copiosamente, de forma escandalosa. E eu dizia: a minha mãe não me ama. A minha mãe não me dá atenção. E naquele momento, né, mãe, o diretor ligou para ela. Eu disse, não, hoje eu penso que vergonheira que eu fiz. E ela foi chamada e o diretor, enfim, né, expôs aquela situação. E eu acredito até que foi um choque para minha mãe. E hoje olhando para toda essa situação, né? Minha mãe é uma mulher guerreira, mãe de 3 filhos. E eu era aquela menina muito boazinha, muito educada, sabe? Meus irmãos, 2 meninos que davam trabalho. Sabe aquela menina que fazia tarefa sozinha, tomava banho sozinha, fazia tudo sozinha? Era eu. E toda aquela situação gerou em mim um sentimento de rejeição, porque eu me senti preterida, colocada de lado. Eu não me senti amada pela minha mãe, porque, claro, minha mãe ela não conseguia me dar atenção
devida quanto ela tinha que dar para os meus irmãos. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei pensando, que dor tão grande era essa dentro do coração dessa menina, que fez ela sair de uma sala de aula chorando, indo para a sala de um diretor chorando, expondo uma situação de dor, de abandono, de rejeição, de uma forma tão escandalosa. E por isso eu me sentia preterida, colocada de lado, me sentia em segundo plano. E dentro de mim, eu estava sendo marcada por um sentimento de rejeição. Por mais que hoje eu entenda que eu faço uma leitura madura de toda essa situação, e essa é uma situação vencida. Eu olho para trás, com maturidade, eu vejo o quanto minha mãe foi guerreira, na verdade. Mãe de 3 filhos, tendo que trabalhar o dia inteiro. A gente ficava às vezes com empregada, né, mãe? Nunca me esqueço, aquela empregada, acho que era a Rita, né? Trancava a gente na cozinha. E a gente assistia, sabe como desenho? Pelo miolo da fechadura. Porque a minha mãe não dava conta. E hoje, com a minha maturidade, eu consigo fazer essa leitura de quanto a minha mãe foi guerreira. Porém, aquela criança, aquela menina, com uma visão totalmente distorcida do que estava acontecendo, estava sendo marcada pelo sentimento de rejeição. E sabe, eu creio que Deus, Ele traz para fora, não para nos ferir, mas para nos curar. As nossas marcas de dores são sinais de milagres, de cura de Deus nessa terra. Aleluia. E quantas de nós carregamos sentimentos de rejeição, sentimentos de incapacidade, que vão nos impedindo de enxergar aquilo que Deus diz ao nosso respeito. E sabe, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é feita de pessoas reais, com problemas reais. E quando eu olho para a Bíblia, eu me deparo com Moisés, e eu vejo um homem que se sentia incapaz de cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. As lentes de Moisés estavam embaçadas. Ele não conseguia se ver como Deus o via, como Deus já havia lhe visto, como Deus o enxergava. E olha o que Moisés fala para Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Pai, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui nós vemos que ele se achava incapaz. Moisés carregava dentro dele o medo de ser rejeitado, de não ser ouvido como um líder. E ele pontuou, olha que engraçado, a gente às vezes faz isso, né? A gente vai pontuando para Deus as nossas próprias desculpas. E nós vemos ali em Êxodo 3, na sarça ardente, naquele encontro poderoso que ele teve com Deus, ele pontuando que ele era um homem de boca e de língua pesada. Alguns historiadores dizem que ele era gago. Outros historiadores dizem que ele queimou a língua na sua infância e que ele tinha muita dificuldade em falar. Mas quando Moisés entende e ouve de Deus que ele não iria cumprir o propósito dos céus no seu nome, no nome dele, mas escondido no grande eu sou, e que o eu sou o havia enviado,
E é aqui que nós vemos que uma chave virou na vida de Moisés, porque ele entendeu que escondido em Deus, ele poderia romper com todas as barreiras que o paralisavam. E eu vou te dizer algo, mulher, nada pode paralisar uma mulher que está escondida no grande eu sou. Nada pode paralisar uma mulher que está escondida na presença de Deus. Moisés dizia: eu sou incapaz, eu tenho medo, eu sou fugitivo, eu sou assassino, eu tenho língua presa, eu não posso. Mas Deus dizia: você é um libertador, você é um líder, você será o legislador central do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Você é profeta, você será juiz. Isso porque você entendeu que escondido em mim, nada pode te parar. Querida, a unção que está sobre você é muito maior do que as feridas, do que as dores que querem te parar no seu processo. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. E eu amo que Deus, Ele é especialista em transformar histórias de rejeição em histórias de superação. Aleluia! Deus é especialista em transformar as nossas histórias de dores, de perdas, de traumas, em histórias de cura e de restauração. E sabe o que eu acho mais lindo de tudo isso? Todo esse enredo da história de Moisés se passa no início do capítulo 3 de Êxodo. Ali, onde Moisés teve um encontro com Deus, né? Deus chamou ele Moisés, ali no meio daquela sarça. Porém, no último versículo do capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia diz que o povo de Deus estava gemendo e que eles clamavam por um escape, por uma resposta de Deus. Eram 3 milhões de pessoas que estavam escravizadas, gemendo. Você sabe o que é gemer de dor? Eles estavam gemendo, clamando a Deus por uma resposta. E quando eu estava lendo esse versículo, Deus falou comigo tão forte. Ele disse: filha, Moisés carregava uma resposta para aquela geração. Moisés carregava de Deus uma resposta para aquela multidão de pessoas. E sabe o que eu aprendo com Moisés? Que não há rejeição, que não há sentimento de incapacidade, que não há medo que possa calar a voz de um homem e de uma mulher que está escondida do grande eu sou. Aleluia! E eu quero dizer, levante suas mãos nessa noite. Eu quero declarar que você carrega uma resposta de Deus para essa geração. Você carrega uma resposta de Deus para essa geração, mulher. Já está dentro de você. Não há ferida, não há dor, não há trauma, não há perda que pode calar a voz de uma mulher que carrega uma marca do Espírito Santo. Eu vou pular uma rachadura. Ia falar sobre a rachadura da comparação. Tá tão bonita, mas eu já não tenho mais tempo. Mas não dá. Mas
Mas eu quero falar sobre a rachadura do medo. Estava falando, né? Já falei que essa semana eu conversei com um psicoterapeuta e ele estava me explicando um pouco sobre medo. E eu queria saber se vocês sabem a diferença de quem tem medo, de quem é medroso e de quem é corajoso. Vocês sabem? O medo, ele é inerente do ser humano. Todas nós temos. Porém, o corajoso, ele vai mesmo com medo. O corajoso, ele rompe fronteiras, ele rompe barreiras, mesmo com medo. E o medroso paralisa. E sabe qual é a definição do medo? O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, seja ela real ou imaginário. E sabe, o medo, ele é um sentimento que ele vai nos travando. Sabe, você pode ser uma empresária, você pode ser uma profissional liberal, você pode ser uma obreira na casa do Senhor, uma pastora, uma bispa, uma diaconisa, não importa. Você pode ser uma dona de casa. Se você permitir ser dominada pela rachadura do medo, você vai viver uma vida estagnada. Sabe, há alguns meses atrás, eu fui falar com uma pessoa aqui da igreja, e ela tinha acabado de perder o bebezinho. Fui, abraçar ela, liberar uma palavra de Deus. E ela me disse assim: tá tudo na bênção, pastora. Eu também não quero mais ter filhos. Na hora, Deus falou comigo. Na hora eu tremi, e Deus falou comigo. Ele disse: filha, tá vendo o que ela falou? Essa era a tua frase. Essa era a tua frase. E eu olhei para trás. Eu olhei para a minha vida. E eu lembrei que por tantos anos eu quis ter um bebezinho de novo. Eu tenho uma filha de 13, aprovou o Senhor me dar novamente uma filha que é a Chloe, está com 1 ano e 6. Mas até então eu não tinha a Chloe. E eu me lembro que durante anos, que eu não fiz sozinha, nós tentamos ter filhos e não vinha. E eu me lembro que foi ali dos meus 32 até os meus 37 anos, tentando. Eu me lembro quantas vezes a minha menstruação descia, eu deprimia, eu carregava uma dor tão grande. Eu me lembro que eu não conseguia nem vir na igreja, pastora da igreja, eu não consegui vir na igreja, de tanta dor que eu estava carregando. A dor de não poder gerar, a dor da incerteza, a dor do medo do amanhã. E eu me lembro que no meio de toda essa loucura de dor, ferida, tentando ter filhos, as pessoas, elas me paravam. E elas diziam que tinham sonhos, visões, que Deus tinha falado com elas, que eu ia ter mais filhos, sabe? E eu sempre tentando, foram anos de espera. Fui ter a Chloe com 40 anos, olha que loucura. Foi no tempo de Deus, sabe? E toda aquela dor, toda aquela pressão por parte das pessoas, toda aquela pressão que eu mesma fazia dentro de mim, começou a gerar o sentimento do medo. O medo de não conseguir mais gerar. O medo do amanhã. O medo de não ser mãe novamente, de não ter um bebezinho nos meus braços. E eu comecei a me fechar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Nem toda dor grita. Nem toda dor grita. Nós precisamos aprender a ser mais gentis. E eu me incluo. Nós precisamos ter um pouquinho mais de compaixão, sabe? Porque a gente não tem a dimensão da dor que o outro está carregando. A gente não consegue fazer uma leitura do que o outro está passando. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar de outro testemunho. Eu lembro quando eu estava grávida da Chloe.
estava sentada ali, bem no início da gestação, 40 anos, cheia de medos também. Glória a Deus que eu tenho rompido em todos eles no Senhor. Mas cheia de medos, 40 anos, o que vai ser, Senhor? Será que vem com saúde? A gravidez da Chloe foi tão de risco, eu quase morri no parto. Da Sara foi de risco, eu quase morri no parto, não sei se vocês sabem. Eu tive que tomar bolsa de plaquetas, veio do Cepom. Eu tomei corticoide o 8º e o 9º mês para não perder bebê. Não perder bebê não, para eu não morrer. Eu tive uma doença na gravidez, plaquetopenia. À medida que a gravidez evoluía, as minhas plaquetas baixavam. Eu não podia me encostar em nada, porque eu sangrava. E aquele sangue poderia virar uma hemorragia. E eu ali, temerosa de tudo que eu já tinha passado com a Sara, carregando no meu ventre meu milagrinho, mas cheia de medo. Uma irmã sentou do meu lado. Abrindo um adendo, né, eu já tinha compartilhado que, olha o milagre de Deus. Deus me deu a Chloe e eu tinha um mioma. Um mioma, acho que de 6, 7 centímetros, né, amor, grande. Me impedindo de gravidade, de passar por uma gravidez, enfim. Ainda tenho esse mioma. E eu me lembro que essa irmã sentou e ela começou a compartilhar o testemunho de uma amiga dela. Dizendo que a amiga dela também, né, tinha ficado grávida, enfim. E a amiga dela também tinha um bebezinho no ventre e também tinha um mioma, menor que o meu. Daí ela olhou para mim e disse assim, pastora, só que ela morreu, tá? Eu já estava cheia de medo, quase tive um surto psicológico. A verdade é que a gente precisa aprender a ser um pouco mais gentil e ter um pouquinho mais de compaixão. Porque a gente não sabe a dor que o outro está carregando dentro dele. E a minha resposta, e no meio daquela dor de não conseguir gerar ali, nos meus 32, 37 anos, eu comecei a levantar muros de proteção. Porque eu percebi que as pessoas vinham falar comigo e elas, sem perceberem, elas estavam tocando na minha ferida. E doía, gritava. E eu comecei a me fechar, sabe? E a minha resposta começou a ser a mesma. Eu não quero ter mais filhos. Não, tá tudo certo. Não é de Deus esse sonho. Não quero mais ter filhos, sabe? Eu comecei a levantar muros de proteção, afastando as pessoas, afastando qualquer coisa que pudesse tocar na minha dor, sabe? Eu lembro que doía tanto, que um dia num restaurante, eu cheguei para a pastora Alana, que por acaso estava aqui no louvor hoje. Eu disse, ela me perguntou, né, você não vai ter mais filhos? Eu disse, não quero, acho que não posso, eu achava que era infértil. Eu disse para ela, pastora, um dia, eu sei que eu vou chegar no céu, e eu vou sentar com Jesus, num gramado lindo, debaixo de uma árvore florida. Era assim que eu imaginava. E eu dizia para ela, eu quero perguntar para Jesus, por que Ele não me deu mais filhos? Por que Ele não quis me abençoar com mais filhos? Graças a Deus eu não vou precisar sentar com o meu Jesus para falar sobre isso. Mas eu olho para trás, eu vejo que por causa de todo esse medo, de toda essa dor, sabe, que estava gerando dentro de mim, eu comecei a levantar muros de proteção. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu entendi, e eu entendi na presença do Senhor, que os muros de proteção que eu estava levantando, eu achava que estavam me protegendo, mas na verdade, eles estavam me destruindo. Eles estavam me destruindo. E o medo, em vez de me fazer romper, ele me paralisou no meio dos meus processos. Sabe? Quem sabe aí dentro de você está carregando uma dor. Uma dor que talvez não está gritando, mas ele está aí dentro de você. Uma dor do amanhã. Quem sabe uma dor de uma traição. Uma dor de uma perda.
novas amizades, porque você sabe a dor de uma pulinhalada nas costas. Quem sabe você tem medo de se relacionar, porque você, quem sabe, veio de uma família desajustada. Quem sabe a sua referência não foi boa. Eu não sei qual é o medo que você carrega, mas eu sei que Jesus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de poder para romper e vencer todo medo, toda dor que nos aprisiona. Sabe, eu olho para Jesus e ele teve medo. Jesus se sentiu angustiado. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele cumpriu todo o propósito que estava designado para ele. E por isso eu e você estamos aqui nessa noite. Quem sabe você tem escolhido levantar muros de proteção, e esses muros de proteção têm te colocado numa zona de conforto. Porque quem está paralisado está numa zona de conforto. Porque quem caminha, quem está no processo, quem está ali no milagre, vive o novo de Deus. Mas quem sabe você está paralisado numa zona de conforto. Mas eu quero te dizer que Deus, lá dos céus, te chama de forte e de corajosa. Ei, mulher dos céus, Deus te chama mulher forte, mulher corajosa. E não há nada, nenhuma dor, nenhum sentimento de rejeição, de incapacidade que possa calar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre o seu propósito, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua história. E é somente na presença, é somente na casa do oleiro que nós somos reconstruídas por Ele, que somos impulsionadas para vivermos uma vida de manifestação do poder de Deus. Aleluia! E eu quero encerrar. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Olha o que diz. Eu estava estudando sobre a casa do oleiro. E eu gosto muito do Champlin, que é um livro, quase que uma enciclopédia da Bíblia, versículo por versículo. E eu fui estudar o que era a casa do oleiro, onde ela estava localizada, como ela funcionava. Essa casa do oleiro, especificamente, ela ficava no sul de Jerusalém, ali no Vale de Inom. E olha o que eu encontrei no Champlin. Olha o que James Philip Hint diz. Ele diz que existia 3 lugares específicos nessa olaria. Ele diz que existia um campo para guardar e tratar o barro, uma fornalha para endurecer os vasos que se fizessem, e um lugar de lixo para vasos refugados, para vasos rejeitados. Sabe o que Deus falou para mim? Filha, na olaria dos homens existe um lugar para vasos lixos, mas na minha olaria não existe lugar para lixo. Porque a tua dor, porque a tua ferida não é lixo para mim. Você é minha filha amada. Ei, Deus olha para você nessa noite. Deus diz: você é minha filha amada. Eu te levanto. Você carrega uma resposta de Deus para essa geração. Fique de pé. Você pode fechar os seus olhos. Não tem nem lugar para vir aqui na frente. Está tão apertado. Mas nós estamos na casa do Senhor, na presença do nosso Pai. Nós estamos numa olaria de Deus. Aqui é lugar de
cura, há lugar de restauração, é lugar onde seremos reconstruídas pelo Senhor. E eu vou dizer algo para você: Deus não pode usar cacos, Deus não pode usar cacos, mas Deus pode usar vasos, e Ele quer te restaurar, Ele quer te reconstruir, Ele quer te refazer, te moldar, conforme Ele já planejou.